Qual a visão espírita sobre o narcisismo? O narcisismo é um termo que tem suas raízes na mitologia grega, mais especificamente na história de Narciso, um jovem extraordinariamente belo que se apaixonou pela própria imagem refletida na água. E na psicologia, o narcisismo é usado para descrever um padrão de características e de comportamentos associados ao excesso de amor próprio, egocentrismo e falta de empatia. Mas existem duas formas principais de narcisismo, conforme a literatura psicológica. Uma que é o narcisismo saudável, normal, que refere-se a um grau moderado de autoestima e confiança, onde a pessoa tem um senso saudável de alta importância e valor. Isso é considerado normal e necessário para o funcionamento psicológico saudável de todos nós. Mas existe o transtorno de personalidade narcisista. Este é um termo utilizado para descrever um padrão mais extremo de narcisismo, que se torna disfuncional. Indivíduos com transtorno de personalidade narcisista exibem um padrão persistente de grandiosidade, uma necessidade excessiva de admiração e falta de empatia. Eles podem ter uma visão inflada de si mesmos, exigir atenção constante, explorar os outros em busca de suas próprias necessidades e reagir com raiva ou desdém à crítica. O narcisismo, quando ele se torna patológico, ele pode impactar negativamente os relacionamentos interpessoais, o trabalho e outros aspectos da vida diária. Segundo o Espiritismo, os narcisistas são espíritos endurecidos e hipócritas, quase sempre muito inteligentes, mas que ainda não têm no coração nenhuma fibra sensível, nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos, mas para ganharem a confiança, e ficam felizes quando encontram tolos, pessoas ingênuas, que os aceitam como espíritos bons, pois então eles podem dirigi-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes, na verdade, de máscaras para as suas torpezas. Vivem relacionamentos abusivos, tanto no aspecto psicológico como emocional. São vampiros emocionais, espíritos da terceira ordem, de imperfeitos e da 10ª classe, impuros. Eles não amam, tudo o que fazem é por interesse. E eles não se veem como doentes. Somente após várias reencarnações expiatórias, em eventos dolorosos, poderão elevar-se e mudarem o comportamento. Não é uma condição que possa ser curada em uma única reencarnação, porque o problema não é físico, mas é espiritual. Então eles são inclinados ao mal, que é o objeto de suas preocupações. Podem dar conselhos pérfidos, insuflar a discórdia e a desconfiança, e eles usam todos os disfarces para melhor enganarem, apegando-se às pessoas de caráter fraco bastante para cederem às suas sugestões. E nós traremos aqui algumas estratégias comuns que são utilizadas pelos narcisistas, e assim nós podemos conhecer e de alguma forma nos proteger. Então, 1. Encantamento inicial. No início de um relacionamento, os narcisistas muitas vezes se esforçam para encantar suas vítimas. Eles podem ser carismáticos, encantadores, aparentemente interessados nas necessidades da outra pessoa. E isso cria uma ligação inicial e ele ganha a confiança da vítima. Segundo ponto, idealização e desvalorização. Os narcisistas muitas vezes oscilam entre idealização e desvalorização. Inicialmente, então, idealizam a vítima, elogiando, admirando,
No entanto, com o tempo, podem começar a desvalorizar, criticar e menosprezar, minando então a autoestima da vítima. 3. Manipulação emocional. Os narcisistas frequentemente manipulam as emoções de suas vítimas para obterem o que desejam. Isso pode incluir usar o sentimentalismo, a culpa ou a raiva para controlar a situação e fazer com que a vítima se sinta obrigada a atender às necessidades do narcisista. 4. Mentiras e exageros. Narcisistas podem mentir ou exagerar para criarem uma imagem de si mesmos que corresponda às expectativas de sua vítima ou para se destacarem de maneira positiva. Eles podem distorcer a verdade para manterem o controle. 5. Falta de empatia. Os narcisistas muitas vezes têm dificuldade em entender e se importar com as emoções dos outros. Eles podem agir de maneira insensível ou mesmo indiferente aos sentimentos da vítima. 6. Controle financeiro ou social. Em relacionamentos íntimos, o narcisista pode tentar exercer controle sobre as finanças da vítima, ou mesmo isolá-la socialmente, minando as suas conexões externas exatamente para aumentar a dependência emocional. 7. Manipulação sexual. Em relacionamentos românticos, alguns narcisistas podem usar a intimidade sexual como uma ferramenta de manipulação, buscando agradar inicialmente e posteriormente usando essa área para controle ou desvalorização da vítima. 8. Projeção. Os narcisistas frequentemente projetam seus próprios defeitos ou comportamentos indesejados nos outros, culpando suas vítimas por problemas que eles próprios causaram. É importante notarmos que nem todos os indivíduos com traços narcisistas adotarão todas essas estratégias e os padrões de comportamento podem variar. Mas para as vítimas, recomenda-se terapia espiritual e psicológica, afastar-se da pessoa narcisista, mudança de hábitos e o conhecimento sobre o tema, para que possa melhor se defender. Além disso, buscar Jesus, a prece e o perdão, mas não no sentido de conviver, mas no sentido de não querer mal ao narcisista. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.